Queridos, boa noite. Nós estamos num ambiente muito privilegiado, um ambiente onde Deus se faz presente, onde há um mover do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Quantos têm provado disso aqui nessa noite? Que essa paz de Jesus que nos envolve possa alcançar cada coração aqui nessa noite. Eu tenho uma convicção muito grande no meu coração da força da palavra do Senhor. A palavra fala que a palavra de Deus, ela é poderosa para curar corações feridos, para trazer luz em meio às trevas, para nos dar direção. Eu creio que Deus vai fazer isso aqui nessa noite, amém? Você me abençoa? Amém. Não estou sozinho. Queridos, eu queria compartilhar um pouco com vocês do que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Deus tem trazido uma reflexão no meu coração sobre a forma que eu tenho encarado os processos da vida, a forma que eu tenho encarado toda a questão que está entre a promessa e o cumprimento da promessa. Eu sei que todos nós aqui temos uma promessa, temos um sonho. Talvez você já até recebeu uma profecia sobre a tua vida. E a verdade também é que existe um caminho até que esse sonho muitas das vezes se concretize. Existe uma trajetória, existem etapas a serem cumpridas, né? Entre esse sonho que Deus coloca no teu coração e a realização do sonho, existe um caminho, existe etapas a serem cumpridas, existe um caminho a percorrer. E o que Deus tem falado nesses últimos dias sobre o meu coração é exatamente isso: de que forma eu tenho encarado as etapas da vida, de que forma eu tenho passado pelos processos da vida. Todos nós vamos ou estamos passando por algum processo na vida, e são etapas que Deus nos permite. Eu ouvi uma frase de um pastor muito interessante, eu acredito que muitos aqui conheçam, que ele fala o seguinte, que o de repente de Deus leva tempo. E acontece isso na nossa vida, né? Muitas das vezes alguém percebe uma conquista nossa e comenta: poxa, você de repente conseguiu isso. Mas muitas das vezes essa pessoa não sabe o que aconteceu até você conquistar, até você alcançar essa bênção no Senhor. E a verdade é que nós não podemos fugir do processo de Deus na nossa vida. E é interessante que esse pastor ele comentou uma coisa muito interessante, que a nossa vida não é como uma corrida de 100 metros, aquela coisa rápida, instantânea, mas muitas das vezes esse processo da nossa vida é como uma maratona, leva tempo, né? Deus usa isso como uma ferramenta, como uma estratégia na nossa vida. E a verdade é que tudo na vida tem o seu início, tem o desenvolvimento e tem o fim. E o que Deus tem falado no meu coração, eu queria compartilhar com vocês nessa noite, é de que forma nós temos encarado esse período de desenvolvimento, esse período de processo que todos nós vamos passar ou estamos passando. Deus, ele tem um objetivo muito claro com o processo na nossa vida. É no processo em que Deus nos aperfeiçoa. É no processo que Deus nos prepara para alcançar e para desfrutar daquilo que Ele tem para nós. É exatamente nesse momento de desenvolvimento, entre a promessa e o cumprimento da promessa, que Deus prepara o nosso coração para a gente poder desfrutar daquilo que Ele tem para nós. É um momento que Ele nos amadurece, que nos prova e nos prepara para realmente desfrutar da promessa de Deus. É como o que acontece no período de gestação. Durante aquele período de 9 meses, né, aquela criança, ela está sendo preparada para os desafios da vida. Ela está sendo preparada porque ela vai encontrar aqui fora tantos desafios. E aí não adianta, né? Tem que passar pelo processo. Foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de José, homens que receberam um sonho de Deus, receberam uma profecia, porém não foi
imediato cumprimento dessa profecia. Eles passaram por um período de aperfeiçoamento, e eu sei que vocês conhecem a vida de José, a vida de Davi, e o que eu queria falar aqui, para a gente gravar no nosso coração, é que precisamos ter cuidado com imediatismo e expectativas erradas. Você pode repetir isso comigo? Precisamos ter cuidado com imediatismos e expectativas erradas. A gente percebe que é uma tendência do ser humano a gente querer tudo rápido, tudo na hora, tudo de forma imediata, né? Muitas das vezes a gente recebe uma palavra, ó, Deus vai fazer isso na tua vida, e a gente acha que a coisa vai acontecer amanhã, no outro dia. José, quando recebeu um sonho de Deus, os estudiosos falam que ele demorou 15 anos até esse sonho se cumprir na vida dele. E foi exatamente no meio desse processo que Deus preparou aquele homem para que ele pudesse exercer o chamado de Deus na vida dele. E na nossa vida não é diferente. Deus, ele tem um propósito, um sonho para você. Tem colocado um sonho no teu coração, uma meta, um alvo para você. Mas a verdade é que até você viver esse sonho, até você alcançar essa meta, Deus vai te provar e vai te preparar em meio ao processo. E foi assim com o povo de Israel. Eu quero falar um pouco sobre o que o povo de Israel viveu no deserto. E eu queria que você acompanhasse um texto comigo, Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Se você puder projetar aqui, por favor. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31. Eu vou ler apenas o versículo 31. Amém? Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. O que o texto aqui está falando foi que Deus pegou um povo que estava sendo escravizado no Egito, pegou um povo que estava sofrendo debaixo do jugo de Faraó, e Deus deu uma promessa para aquele povo, ó, eu vou tirar vocês do Egito, e eu vou conduzir vocês até uma terra prometida, até Canaã, eu vou conduzir. E a verdade é que o que a gente acabou de ler foi o que aconteceu. Deus pegou aquele povo, tirou do Egito e conduziu até a terra prometida. Agora, o que a gente precisa observar foi que entre o local onde houve a promessa, Canaã, e o local do cumprimento da promessa, Canaã, aonde teve a promessa no Egito, onde iria se cumprir Canaã, houve um caminho, houve um processo a ser percorrido. E é exatamente isso que eu queria falar hoje, que nós precisamos aprender a viver esse processo. Entre o Egito e a terra prometida existe um caminho. E o que a gente observa quando você começa a estudar sobre o povo de Israel, o que a gente observa foi que o povo estava almejando o tempo todo uma bonança, mas eles não percebiam que no meio do deserto a bonança de Deus estava alcançando aquele povo. E quando você vai estudando a história, você vai ver Deus de forma milagrosa cuidando daquele povo, abrindo o Mar Vermelho. A Bíblia fala que durante o dia Deus enviava uma nuvem para que o povo não sentisse tanto calor no deserto. À noite, uma coluna de fogo que aquecia, que iluminava. A Bíblia fala que as roupas, vocês imaginam isso, 40 anos, e as roupas não envelheciam. Eu não sei quanto tempo aqui você costuma guardar suas roupas, mas 40 anos, alguém aqui, eu não vou perguntar, né? Mas tem gente que gosta, né, de guardar, de valorizar, até tinge a roupa, né, quando começa a desbotar. Mas
a gente observa nas mínimas coisas o cuidado de Deus. A Bíblia fala que a sandália não gastava. O povo andava e a sandália não gastava. 40 anos no deserto. E Deus cuidando, água que saía da rocha, um maná que descia do céu. E o que me chama muita atenção em relação ao povo de Israel foi que o povo de Israel, em meio ao processo de Deus, Deus tinha uma intenção com o povo no meio daquele deserto. A intenção de Deus era tratar o coração do povo. A intenção de Deus era preparar o povo para eles desfrutarem da terra prometida, desfrutarem na plenitude da terra prometida. Porém, em meio a tanto cuidado de Deus, em meio ao processo, em meio a tanto sobrenatural de Deus, todas as manhãs aquele povo acordava e lá estava o alimento. Sentiam sede, a água saía da rocha. Mas, em meio a tanto milagre e a tanto cuidado de Deus, o povo não percebia esse cuidado. O povo estava tão obstinado, no fim, estava tão obstinado pelo cumprimento da promessa que o povo não conseguiu desfrutar do cuidado de Deus no meio do deserto. O povo não conseguiu ver e ter gratidão no coração, se conter com aquilo que Deus estava fazendo. E a verdade é que o povo estava vivendo, aquele povo no deserto, estava vivendo os melhores dias da vida deles e eles não percebiam isso. Aquele povo tinha acabado de sair de um jugo de escravidão, de um jugo pesado do faraó, e estava no meio de um processo onde Deus estava, de alguma forma, tratando, querendo mexer em muitas coisas no coração daquele povo, cuidando daquele povo, mas o povo não enxergava esse cuidado, mesmo com tanta coisa sobrenatural acontecendo. Mesmo o povo vendo uma coluna de fogo à noite, uma nuvem que protegia do sol, mesmo com tudo isso, o povo murmurava, o povo se rebelava contra a autoridade de Moisés, o povo não cria, o povo sentia saudade dos pepinos e das cebolas do Egito. O povo não entendeu o processo de Deus na vida deles, não foram aprovados em meio ao processo. E o que Deus tem ministrado ao meu coração é que nós precisamos aprender a contemplar o Senhor em meio às etapas da nossa vida. É possível que você que está aqui nessa noite ainda não esteja vivendo o cumprimento dos sonhos do Senhor. É possível que você ainda carrega dentro de você muitas metas, muitos sonhos, muitas promessas. Mas eu queria te dizer nessa noite que nós precisamos ter cuidado com a forma que nós estamos nos comportando em meio ao deserto, em meio ao processo, em meio ao caminho que nos conduz até a terra prometida. E Deus ele tem me levado a refletir em questões assim bem particular da minha vida. Deus tem me levado a refletir de que forma eu tenho me relacionado com meus pais, porque a verdade é que na nossa vida nós vivemos um processo, nós vivemos dias que nós não sabemos até quando nós teremos a presença dos nossos pais, né? Nós não sabemos quando que Deus vai, de alguma forma, recolher a vida dos nossos pais. E Deus tem me levado a refletir exatamente sobre isso, porque muitas das vezes estamos tão preocupados, com o resultado, estamos com a vida tão agitada, a 1000 por hora, que deixamos de desfrutar dos processos da vida, deixamos de perceber Deus nas pequenas coisas. Outro dia, minha mãe me pediu um auxílio, e eu dei uma carona à minha mãe. Ela estava vindo para Cabo Frio, e eu perguntei: mãe, você está indo fazer o que em Cabo Frio? Ela me falou assim: eu vou levar sua avó ao médico. E
na minha insensibilidade, eu falei assim, poxa mãe, você tem tanto irmão que mora em Cabo Frio, você tem que sair de São Pedro para levar sua mãe ao médico. E aí, aquele dia, eu aprendi uma grande lição com minha mãe. Minha mãe falou assim, Alexandre, nós não podemos esperar o outro fazer o que a gente pode fazer, ela é minha mãe. E aí eu travei e falei, poxa. E eu tenho pensado exatamente nisso, que nós precisamos aprender a viver os processos da vida, a valorizar as pequenas coisas, sabe, na nossa vida, porque muitas das vezes a ambição pelo resultado nos deixa a 1000 por hora. Às vezes a gente está tão preocupado em conquistar, em alcançar algumas coisas, e é muito bom você ter um alvo, ter uma meta, isso é saudável, porém isso precisa ter um equilíbrio na nossa vida. Outro dia, minha esposa virou para mim e falou assim, Alexandre, estou percebendo que você está muito agitado, entra em casa, sai, entra em casa envolvido com muitas coisas. Aí ela me falou assim, há muito tempo você não olha nos meus olhos. Eu falei, meu Deus, só chega em casa correndo, entra e sai. E aquela palavra dela me levou a refletir, e me levou a me arrepender com ela, porque muitas das vezes essa agitação e essa ambição da conquista, e a gente só vê o fim, eu quero alcançar, nos tira da gente os momentos preciosos da vida. Eu, nessas últimas férias, eu passei por uma experiência nova, porque estou com 2 filhos, né? Eu estou com um garotinho de 1 ano e a menina de 4 anos, Levi e Ana Liz. E eu estava de férias agora, em janeiro, minha esposa já estava trabalhando. E a parte da manhã que ela estava trabalhando, os 2 ficavam comigo. E aí é aquele desafio, né? Pai com 2 filhos, imagina. Aquela dinâmica, um acorda, dá mamar para um, aí daqui a pouco o outro dorme, aí o outro acorda, troca a fralda de um, atende o outro, aquela coisa. E em algum momento, no meio desse processo, eu me peguei murmurando. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, poxa, eu estou em casa de babá, não dá para mim não. E Deus me pegou. Deus falou assim, Alexandre, eu quero que você participe do processo na vida dos seus filhos, cara. Você está correndo disso. Eu quero que você, sabe, participe da criação, cuide dos seus filhos. E aí Deus começou, na verdade, a me trazer exatamente para essa reflexão. Que o que a gente observa é o seguinte, de forma inconsciente, muitas das vezes nós pais, de forma inconsciente, nós pensamos e falamos assim, não vejo a hora do meu filho crescer. Não vejo a hora do meu filho crescer. Só que, em contrapartida, você vai encontrar muitos pais falando assim, que saudade que eu tenho de quando meus filhos eram crianças. É ou não é? É ou não é? E o que eu observo que muitas das vezes nós não vivemos na plenitude os processos que Deus propõe na nossa vida. Eu estou falando aqui de algumas questões de relacionamento. Né? Muitas das vezes não desfrutamos de um bom relacionamento com nossos pais, no nosso casamento, com nossos filhos, sabe? E Deus tem, assim, de forma bem particular, falado isso no meu coração. Às vezes a gente chega cansado do serviço, trabalha o dia todo, aí você chega em casa, encontra aquela criança cheia de energia, papai. E aí o Espírito Santo, né, nos confronta. Às vezes a nossa vontade é entrar dentro de casa e para dentro do quarto descansar. E aí o Espírito Santo, Alexandre, dá atenção para os seus filhos, cara. E aí, né, a gente morre para a nossa vontade. Mas o que eu queria eu estou contando todas essas histórias, porque o que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus, Ele deseja que todos nós venhamos a ser aprovados em meio aos processos da vida. Deus, Ele deseja ver em nós um contentamento, independente da fase que você está vivendo. Deus deseja ver em nós a gratidão. Quando a gente entra aí no universo dos solteiros, muitas das vezes a gente ouve, né, aquelas lamentações, poxa,
estou tantos anos esperando, né? Não vejo a hora de encontrar. Mas eu queria te dizer, queridos, que você pode encontrar um contentamento em Deus em meio a essa fase da tua vida. Sabe? Você pode desfrutar da presença de Deus e de experiências com Deus no seu tempo de solteirice. A Bíblia fala que quando Deus colocou Adão dentro do jardim, Adão não tinha esposa. E Deus deu uma ordem para Adão: Adão, você vai lavrar e cultivar essa terra e vai colocar nome nos animais. Adão estava até esse momento sozinho. E a Bíblia fala que Adão fez exatamente isso. Obedeceu a Deus, colocou nome nos animais. E você segue lendo a história, a Bíblia fala assim, ó, viu Deus a necessidade do homem ter uma auxiliadora. Eu creio que o solteiro, você que deseja se casar, você precisa entender que Deus vai colocar diante de você uma terra para você lavrar e cultivar. Deus, Ele vai colocar diante de algo para você fazer. Eu creio que uma dessas terras é você ser um bom filho, você ser aprovado dentro de casa. É você se disponibilizar para o reino de Deus. Quantas coisas um solteiro pode fazer que o casado, muitas das vezes, está limitado de fazer. Eu me lembro o tempo que eu era solteiro. Eu não quero voltar a ser solteiro, não, mas tem muita coisa boa em ser solteiro. Mas eu lembro do tempo que eu era solteiro, você está mais disponível, você consegue ter mais tempo de comunhão de qualidade, dorme na casa dos irmãos, né? Sobe para o monte. Eu lembro, eu era solteiro, eu pegava uma barraca, subia para o monte, ficava à noite lá. Hoje em dia eu tenho minha galera. Mas o que eu queria te dizer nessa noite? Que nós precisamos aprender a viver os processos da vida. Precisamos aprender a ver o cuidado de Deus em meio ao processo. É possível, sim, que você esteja atravessando um deserto. É possível que você esteja atravessando um deserto. Mas a verdade é que Deus não te desampara no meio desse deserto. Deus está contigo. Deus está cuidando de você. E a palavra nos garante isso, que Deus, Ele não permite que a gente passe por uma provação, por uma tentação que a gente não é capaz de suportar. Agora, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós é contentamento e gratidão. Esse povo de Israel, eles não, em momento nenhum, eles pararam para analisar. Nós estávamos debaixo do jugo de Faraó, sofrendo, apanhando, e agora nós estamos caminhando até uma terra prometida. Não havia no povo do deserto gratidão. Eles não enxergavam, não conseguiam enxergar o cuidado de Deus. Não havia contentamento. Quando você vai lendo uma história, a história você vai ler, você vai vendo o tempo todo o povo murmurando, reclamando, criando ídolo, criou um bezerro como ídolo. E a triste história desse povo de Israel foi que um povo que não soube enxergar o cuidado de Deus no meio do processo, um povo que não teve contentamento no meio do processo, a maioria desses homens morreram no deserto. A Bíblia fala que esses homens desagradaram o coração de Deus. Depois você pode ler lá Paulo falando à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Um povo desagradou o coração de Deus, mesmo com todo esse cuidado, mesmo com a promessa, o povo não teve contentamento, não teve gratidão. Eu estava pensando um pouco sobre gratidão, e Deus me fez lembrar aquela passagem lá dos 10 leprosos, Lucas, capítulo 17. E aquela história é uma história, assim, curiosa, porque fala de um grupo de homens, 10 homens andando junto, e todos os 10 eram leprosos. E exatamente naquele período, quando você estuda, né, a medicina daquela época, não existia nenhum remédio que pudesse tratar a lepra, então o negócio era feio, né? O dedo caía, a unha caía, a pele caía.
eles andavam enfaixados, de tanta ferida, de tanta úlcera, e era uma coisa assim, feia, a ponto de as únicas pessoas que poderiam cuidar um dos outros, ou eram os sacerdotes, ou era o outro leproso, por isso eles andavam juntos. E a Bíblia fala que aquele grupo, aqueles 10 homens, sabe, vivendo um submundo, eles encontram Jesus, e eles falam, Jesus, tem misericórdia de nós. De longe, eles não poderiam nem chegar perto das pessoas. E a Bíblia fala que Jesus deu uma palavra para eles, se apresente até o sacerdote. E aí, aqueles 10 homens vão em direção ao sacerdote. E Lucas, registrando, a Bíblia fala que enquanto eles estavam caminhando para o encontro do sacerdote, eles foram curados. Eles foram curados. E a Bíblia fala que daqueles 10 homens, só um voltou para agradecer. Só um voltou. E interessante que a Bíblia fala agradecer e glorificar o Senhor. Usa esses dois termos juntos, que aquele um que voltou para glorificar e agradecer a Deus. E a Bíblia fala que Jesus vira para aquele homem e fala assim, não eram 10? Cadê os outros 9? E aí, ele respondeu, eles não voltaram. E Jesus vira para aquele ex-leproso, aquele homem curado, e fala, você, aqueles 9 lá, estão curados, mas você, além de curado, você está salvo. E aí eu estava orando e pensando em relação a essa passagem, que existe uma diferença entre cura e salvação. Aqueles 9, quando eu penso em salvação, eu penso nessa liberdade. E muitas das vezes, essa prisão é a prisão da ingratidão, é a prisão da falta de contentamento, da gente não ter essa gratidão e essa prática de parar e você analisar. Eu preciso conquistar algumas coisas na minha vida, eu tenho algumas metas, eu tenho alguns sonhos, mas a verdade é que o favor de Deus tem me alcançado. Você pode ainda não estar em Canaã, você ainda pode não estar na terra prometida, mas a verdade é que Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós. E eu estava pensando exatamente sobre, às vezes, essa falta de gratidão, essa falta de contentamento na nossa vida, tira da gente momentos preciosos. Muitas das vezes estamos envolvidos com nossos projetos, com as nossas metas, com tantas coisas que, sem perceber, a vida está passando, os processos da vida estão passando, nossos filhos estão crescendo, nossos pais estão envelhecendo e nós não desfrutamos na plenitude daquilo que Deus tem para nós. Queridos, precisamos ter cuidado para não perder as coisas importantes na vida que Deus nos dá. A Bíblia fala que José e Maria estavam no meio de uma festa da Páscoa. Eles estavam envolvidos numa festa e eles não perceberam que eles haviam perdido Jesus, haviam perdido seu filho. E muitas das vezes nós estamos nessa condição, estamos envolvidos com as nossas coisas, com as nossas festas, e muitas das vezes essa festa pode ser o nosso trabalho, os nossos sonhos. Não tem problema nenhum sonhar, trabalhar, mas a verdade é que sucesso nenhum justifica o fracasso da nossa família. Sucesso nenhum justifica o fracasso de um casamento. Entende isso? E o texto fala que José e Maria estavam tão envolvidos com uma festa que eles não perceberam que havia perdido algo muito precioso na vida deles. E nós precisamos ter esse cuidado. A nossa vida está passando. Nós estamos no ano de 2019, um ano atípico de tantas tragédias, de tantas coisas acontecendo. E fica essa reflexão, né? Nós não sabemos até quando vamos viver. Nós não sabemos, né, o que vai acontecer no dia de amanhã. E a verdade é como nós temos nos comportado em meio aos processos da vida. Será que
nós temos enxergado o favor e o cuidado de Deus? Será que nós temos desfrutado na plenitude de um bom relacionamento com nossos pais, com nossos filhos, com nossa esposa? Eu tenho observado, José, ele viveu um grande processo na vida dele, mas a Bíblia fala que José ele estava numa prisão, uma Bíblia fala assim, ó, José era próspero. Eu tenho aprendido que no meio do processo é possível prosperar. Muitas das vezes, o que nós estamos precisando fazer é parar e olhar a nossa volta e perceber o cuidado de Deus, como o favor de Deus tem nos alcançado, como que o cuidado de Deus, Ele tem nos alcançado. Salmos 107, versículo 35, a Bíblia fala que Deus transforma o nosso deserto em açudes, em terras ressecadas em fonte. A gente estava ouvindo uma canção, e uma parte dessa canção fala assim, ó, Canaã sem você não serve para mim. E esse trecho dessa canção é muito forte, porque a gente vê ali o povo de Israel tão obstinado pela terra prometida, que deixou de perceber Deus, deixou de enxergar as coisas boas que Deus já estava fazendo. E em contrapartida, a gente vê Moisés. A figura de Moisés é muito interessante, porque foi alguém que desfrutou do cuidado de Deus, foi alguém que desfrutou de uma plenitude em Deus, que viu Deus, contemplava Deus face a face, mesmo em meio ao deserto. Eu creio que o que Deus quer falar com a gente aqui nessa noite é o seguinte: de que forma nós temos vivido os processos da vida, de que forma nós temos vivido as etapas da vida. Queridos, nós não podemos pular etapas na nossa vida. É no meio desse processo que somos aperfeiçoados, é no meio desse processo que somos preparados para os desafios da vida. Eu creio que o que Deus quer fazer aqui nessa noite é nos levar a gente parar e olhar à nossa volta tudo que Deus já tem feito na nossa vida. Porque quando a gente consegue enxergar isso, da onde Deus te tirou, e o que você está vivendo hoje, isso gera no teu coração gratidão. Isso gera no teu coração contentamento. Deus tem cuidado de mim, o favor de Deus tem me alcançado. Queridos, o povo não percebeu isso, mas o povo estava vivendo no deserto os melhores dias da vida deles, e eles não conseguiam enxergar isso. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a falta de gratidão não libera para nós a libertação, a liberdade. Aquele leproso curado que voltou até Jesus, Jesus falou assim, ó, você está salvo. Você não está só curado, você está salvo. Eu creio que o que Deus tem falado ao meu coração e me desafiado é eu dar valor às pequenas coisas da vida, dar valor aos momentos com meus filhos, com a minha esposa, ao momento com meus pais, e eu aproveitar esse tempo, aproveitar os processos da vida que Deus propõe para nós. Eu queria concluir essa reflexão dizendo isso para você, que Deus quer resgatar nos nossos corações a gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Eu estou vendo algumas pessoas aqui do lado da tua esposa. Eu queria orar junto contigo. E eu queria que você pensasse um pouco no que Deus já tem feito na sua vida. Você que está do lado da tua esposa, você que é filho, está do lado do teu pai, se você puder pegar na mão dele, eu queria ter um tempo aqui que a gente pudesse orar a Deus, sabe? E você pudesse pensar assim, eu tenho algumas terras
prometidas para alcançar, eu tenho também, mas eu não posso deixar de contemplar aquilo que Deus já tem feito na minha vida. Você pode fazer isso? Você pode fechar seus olhos no seu lugar? Você que é casado, você que é solteiro, independente da tua questão, eu tenho certeza que Deus tem cuidado de você. Eu tenho certeza que o cuidado de Deus tem alcançado a sua vida. Deus tem te dado o que vestir. Deus tem te dado provisão. A sua despensa não tem faltado nada. Deus tem te dado saúde. Eu queria te chamar para a gente levantar um altar de gratidão a Deus. Você pode fazer isso no teu lugar? Agradecer a Deus pelo cuidado. Agradecer a Deus pelo que Ele fez. Para e pensa um pouco o que você era. O que Deus fez na tua vida. O momento que você está vivendo. Olha para trás e contempla a obra maravilhosa que Deus fez na tua vida. Quantas pessoas aqui foram livres de muitas cadeias, muitas prisões, estão de pé, são chefes de família, são profissionais. Deus te deu tua profissão, te deu uma inteligência. Agradeça a Deus pelo cuidado dEle. Agradeça a Deus porque Ele não tem te desamparado. Oh Deus, derrama sobre nossos corações, Pai, contentamento, Pai. Queremos estar contentes em Ti, Pai. Oh Deus, gera no nosso coração gratidão, Pai, pelo Seu cuidado, Pai, pela Tua graça maravilhosa que tem alcançado as nossas vidas, Pai. Oh Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a encarar as etapas da vida da maneira que o Senhor quer, Pai. Oh Deus, queremos ser bons pais, Senhor. Queremos criar bem nossos filhos, Pai. Queremos ser bons maridos, bons esposos, Senhor. Bons filhos, Pai. Oh Senhor. Você pode ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Queria que você continuasse louvando o nome do Senhor. Eu não sei quantos aqui têm passado por um processo de Deus. Um processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Mas o que Deus fala contigo nessa noite é que Ele é contigo. Ele não te desampara. Deus, Ele fala contigo nessa noite. Que Ele quer que você pare um pouco e perceba o cuidado de Deus na sua vida. É possível que você ainda não esteja vivendo tudo que você sonhou para você. É possível que você ainda não tenha alcançado tudo que Deus falou contigo. Mas a verdade é que Deus tem te dado uma água que sai da rocha. Depois Paulo vai falar que essa rocha era Cristo. Deus tem te dado um maná. Todas as manhãs você acorda e você levanta da tua cama e Deus te dá força para você trabalhar, te dá inteligência. Deus te deu uma esposa maravilhosa. Deus te deu filhos. Desfrute. Desfrute do processo da vida. Ora, eu creio que essa noite aqui é uma noite de salvação. A gratidão traz para nós salvação. Foi o que Jesus falou para aquele homem que havia sido curado. Você foi salvo. Eu não sei se existem pessoas aqui
que nunca se aliançaram com Jesus, nunca confessaram Jesus como teu Senhor e Salvador, eu queria te dizer que se você está de pé hoje, é por causa da graça e do amor de Jesus. E tudo que Jesus espera de você é você reconhecer essa graça, esse amor, e você reconhecer que você sem Deus, você não é nada. Que você precisa do Senhor para ser um bom marido, para ser um bom pai. E Deus te dá essa oportunidade nessa noite, de você reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador, você ter gratidão no teu coração, por tudo, por todas as portas que tem aberto na sua vida. Nós vamos cantar uma canção aqui, você que quer se aliançar com o Senhor, talvez você está longe também, há uma oportunidade nessa noite, e eu quero orar também com pessoas que reconhecem, que precisam encarar os processos da vida da maneira correta. Você que reconhece que o favor de Deus tem alcançado a sua vida, o cuidado de Deus tem alcançado a tua vida, a tua família, mas de alguma forma você não tem percebido isso. O processo tem te paralisado, o processo tem te espantado. Eu queria desafiar você, vir aqui na frente, e a gente vai orar em nome de Jesus. E Deus vai trazer sobre o teu coração contentamento. Deus vai trazer sobre o teu coração gratidão. Deus vai trazer sobre o teu coração e vai tirar dos seus olhos a escama que tem te impedido de ver o cuidado de Deus. Deus vai tirar essa escama. Ele é poderoso para fazer isso. E vai fazer de você um filho melhor. E vai fazer de você um pai melhor, uma mãe melhor. Eu queria chamar pessoas a vir aqui na frente. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisavam ouvir essa palavra. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero declarar sobre a tua vida a liberdade. Para a gente orar junto. Para você vir aqui na frente e a gente orar junto. Uma oração de gratidão. Uma oração de contentamento. Em nome de Jesus. Quero te amar, Senhor. Te amar mais e mais. Para provar, Senhor, a excelência da tua vontade. Eu quero ser, Senhor, sincero e culpável a ti. Eu quero te amar, Senhor. Te amar mais e mais. Para provar, Senhor, a excelência da tua vontade. Eu quero ser, Senhor, sincero e culpável a ti. Para que o viver seja Jesus e que o meu lucro seja a cruz, que o meu ser
Aleluia. Você pode levantar suas mãos para cá? Vamos cantar essa parte dessa canção de novo? Quero te amar. Vamos declarar isso do nosso coração. Fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. Vamos cantar de novo essa parte? Quero te amar, Senhor. Te amar mais e mais. Para provar, Senhor, a excelência da tua vontade. Eu quero ser, Senhor, sincero e inculpável a ti. Pra que o viver seja Jesus e que o meu luto seja a cruz, que o meu ser reflita a ti, seja engrandecido em mim. Ô Senhor, bendizemos o Seu nome nessa noite, Pai. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse cuidado maravilhoso que tem alcançado as nossas vidas, Pai. O que seria de nós, Pai, se não fosse esse cuidado, Pai? O que seria de nós, Pai, se não fosse essa graça maravilhosa, Pai? Oh Deus, muito obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Experimentamos coisas, Senhor, que nunca havíamos pensado, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Deus, por esse favor, por essa graça maravilhosa, Senhor. Eu te louvo também, Pai, por essas vidas, esses irmãos que vêm aqui na frente, Pai, reconhecendo, Pai, que querem ter mais gratidão, querem se contentar mais no Senhor, Pai. Nós abençoamos a vida desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sejam, Senhor, em nome de Jesus, tocados pelo Espírito Santo, Pai, por uma mudança, por uma transformação, Pai, em nome de Jesus, por um tempo de salvação, de cura em suas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai, e que possamos a cada dia da nossa vida, Pai, contemplar o Teu favor, Pai. A cada dia da nossa vida, Senhor, perceber o Teu cuidado sobre nossas vidas, Pai, e viver as etapas da vida, o processo que o Senhor vai disponibilizar para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos terminar esse tempo aqui, aplaudindo o Seu nome e louvando, engrandecendo a Ti, Pai, por tudo que o Senhor é na nossa vida.